Salmo 147. Abra lá sua Bíblia. Salmo 147. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Tem algumas Bíblias aí, folheando, espero. Versículo 1: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvor ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre as nuvens, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, Jerusalém, ao Senhor. Louva, Sião, ao teu Deus. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete, faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Pai, louvado seja o teu maravilhoso nome. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é Deus. Exaltamos o teu nome, porque está acima de todo nome. Obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado por se fazer presente aqui no nosso meio. Cremos assim pela fé que nos foi dada. Obrigado pelo alimento da tua palavra que já começamos nessa manhã com a Escola Bíblica Dominical. Nos fortalece através, Senhor, da ministração da tua palavra. Abençoa a tua palavra nos nossos corações, para que venhamos reconhecer que não há Deus semelhante ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, exaltamos o teu nome. Na dependência do Espírito Santo é que oramos a ti, ó Deus. Amém e amém. Se você pudesse dar um título, esqueça o título que tem na sua Bíblia, que talvez ele seja muito sugestivo. Qual título você daria, com suas palavras, para esse salmo, o Salmo 147, de acordo com o que você acabou de ler? Que título você daria para essa descrição de Deus no Salmo 147? Me diga aí. Deus Todo-Poderoso, Deus tremendo, Deus zeloso, louvai ao soberano, louvai-o sempre. Acima de tudo e de todos. Eu ouvi aqui. O Senhor é misericordioso. Percebam que nós poderíamos ficar aqui a manhã inteira atribuindo títulos para essa declaração que nós temos aqui a respeito de Deus. A pergunta é: vivemos isso na prática? Cremos que Deus é tudo isso?
Por que que algumas vezes Deus não parece ser tudo isso que o Salmo 147 descreve a respeito dele? Por que que às vezes passamos por provas, por lutas, e não reconhecemos a grandeza, o zelo, a misericórdia de Deus descritos no Salmo 147? Por que será que isso acontece muitas vezes nas nossas vidas? Agora eu quero um título para essa pergunta que eu estou falando aqui. Por que que muitas vezes não vivemos de acordo com o Salmo 147 ou com tudo aquilo que nós proferimos aqui a respeito de Deus? Incredulidade. Mas não somos cristãos? E o cristão pode ser incrédulo? Muitas vezes. Muitas vezes agimos assim, deixamos o nosso eu falar e dizemos que somos cristãos, que Deus é soberano, que Deus está acima, que Deus é tremendo, zeloso, mas agimos como incrédulos. E é possível sim. Muitas vezes alimentamos o que mais? A carne ou o espírito? Lembra que Paulo fala que a carne, ela faz o quê? Milita contra o espírito. Aí o que é que Deus faz? Deus, tão amoroso, não vê nada de bom em nós, coloca em nós o seu espírito, Espírito Santo. De repente há um embate e parece que a carne prevalece, porque é só a situação apertar, é só algo fugir do controle, que tudo isso aqui que é descrito vai junto, perde o controle também. E aí nós clamamos, nós choramos, nós nos preocupamos. Mas amados, quando caímos na real, o que é que acontece? Quando você cai na real e percebe que não, de fato Deus é tudo isso, vai para o joelho, faz mais o quê? Clama, choramos, nos voltamos para o Todo-Poderoso, para o Zeloso. Só que tem um detalhe nessa volta. Depois de tudo isso tem um detalhe. Queremos e fazemos de tudo para impressionar a Deus e não percebemos. Com as nossas lágrimas, com os nossos clamores, com as nossas petições, nós queremos de alguma forma impressionar o Todo-Poderoso, ao Onipotente. Mas será que algum homem tem essa capacidade de impressionar um ser que é descrito nesse salmo como tão grande, como tão infinito? Será que tem alguma coisa que você e eu podemos fazer que venha impressionar a Deus? Um coração? Essa é uma das boas notícias desse salmo aqui, 147. Por quê, amados? Esse salmo 147, ele traz uma esperança para um povo que desfruta justamente disso, de um coração quebrantado. Ele não precisa fazer nada para impressionar o Todo-Poderoso. E tem muitas pessoas que fazem de tudo para impressionar a Deus. Elas correm, elas investem e elas fazem de tudo. Não, eu tenho que chamar a atenção de Deus. O meu choro tem que chamar a atenção de Deus, mas não é um coração quebrantado, é apenas um choro superficial. A minha ida na igreja tem que fazer diferença, porque olha, Senhor, eu estou na igreja, eu tenho que chamar a atenção do Senhor para alguma coisa, guarda o meu pedacinho aí. Senhor, estou em casa aqui lendo a minha Bíblia, então olha só, eu sou uma boa pessoa, eu sou um cristão. Mas irmãos, olha que impressionante, no versículo 4, o versículo 4 descreve um pouco dessa grandeza de Deus. No Salmo 147, ele faz o que? Leia aí. Ele não somente conta todas as estrelas, mas faz o que? Irmãos, isso é muito mais do que podemos aprender de Deus e entender que Ele está acima de tudo, está no controle de todas as coisas. Esse conhecimento é como Davi descreve no Salmo 139, é demais para mim. Quando ele descreve no Salmo 139 que Deus já o conhecia no ventre da sua mãe e que ele, numa espécie de
tricotar, quando ele usa a palavra tu me entretecia no ventre da minha mãe, a ideia ali é de uma pessoa que está tricotando com todo o detalhe. Davi diz assim, ó: tal entendimento, tal conhecimento é demais para minha mente. Quando nós olhamos que Deus conta o número de todas as estrelas, e são bilhões de estrelas, e ainda chama cada uma delas pelo seu nome, nós precisamos entender a nossa posição perante o Criador. Porque se eu não entender a minha posição perante o Criador, eu vou fazer de tudo para chamar a atenção de Deus e não vou conseguir, vai ser inútil. A Bíblia mostra a posição de Deus, mas qual é a minha posição perante o Criador? Recentemente, 6 meses mais ou menos, eu trouxe aqui o exemplo. Eu mostrei o planeta Terra em comparação a outros planetas. Você lembra disso? Aquilo ali nos faz pensar o seguinte: se o planeta em que eu vivo é tão ínfimo ao último planeta que foi mostrado ali, o que é que eu sou, como homem, aos olhos de Deus, que possa fazer algo para impressioná-lo, para chamar a atenção de Deus? O Deus que conta todas as estrelas, o Deus que chama cada uma delas pelo nome. Aqui em Salvador, pelo menos em cidade grande, você olha para o céu, você vê poucas estrelas, por causa do efeito da luz. Mas quando você vai para o interior, pouco iluminado, você olha para o céu, parece que tem, meu Deus, quanta estrela! E a Bíblia está dizendo que Deus conta cada uma delas e chama cada uma delas pelo nome. Isso tem que me colocar numa posição, e eu preciso olhar para as Escrituras e me identificar em que posição eu me encontro. Porque Deus é grande, Deus está acima, mas onde é que eu me encontro? Por que que eu vou lutar contra Deus? Por que que eu vou esbravejar contra o Senhor? Por que que eu vou ser incrédulo? Por que que quando alguma coisa acontece na minha vida, parece que o Criador das estrelas, aquele que nomeia cada uma delas, parece que não se faz presente? Por que que nós somos tão incrédulos? Porque reconhecemos muitas vezes a posição de Deus, mas não reconhecemos a nossa posição. E nos achamos, nos colocamos num patamar de superioridade, a ponto de que não, Deus vai ter que responder, Deus vai fazer isso, e eu creio que Ele vai agir. E talvez você nunca agiu dessa forma, mas eu não tenho dúvidas, você já pensou assim, ó: Deus vai te tirar dessa. Isso é uma ideia que muitas vezes você não vai encontrar na palavra do Senhor. Você encontra alguém numa situação e você diz: Deus vai te tirar dessa. Nós estamos nos colocando na posição de Deus. E se Deus não quiser te tirar dessa? E se o Criador, o Supremo, o Zeloso, o Misericordioso não quiser te tirar dessa? Ele vai ser miserável? Vai ser um Deus carrasco? Vai ser um Deus que não é amoroso? Vai deixar de ser Deus? Versículos 10 e 11, ele diz assim, ó: não faz caso da força do cavalo, nem se compraz o quê? Nos músculos do guerreiro. Teve Olimpíadas recentemente. Aí você vê lá aqueles halterofilistas, né? Que carregam peso. E lá se esforçando para carregar aquele peso todo, e levanta aquele peso naquele esforço. Quando o peso cai no chão, vocês já viram as caras que eles fazem? Principalmente o primeiro, o segundo e o terceiro, os que ganham medalha. Já viram as carinhas dele? Carinhas de: eu treinei, estou forte, levantei o peso, sou medalha de ouro, impressionei o mundo. Afinal de contas, Olimpíadas, o mundo todo está assistindo. Ele conseguiu impressionar a Deus? Todo o esforço que ele fez foi proveitoso para impressionar a Deus? Lembra que Paulo diz assim, ó, que o exercício físico para pouco aproveita, mas é melhor fazer o quê?
Exercitar no quê? Na piedade, na prática do amor. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós agimos como esses malhados da vida, essas pessoas que correm atrás do vento e queremos impressionar a Deus. E aí dizemos o seguinte, o nosso subconsciente diz o seguinte: poxa, Senhor, eu sou tão fiel ao Senhor, estou levantando um peso. Eu faço a tua vontade, estou levantando um peso. Por que o Senhor não atende a minha oração? Por que o Senhor não responde, não me dá como eu quero? Mas a Bíblia diz no versículo 11: agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Ontem na autoconfrontação foi feita a seguinte pergunta: pastor, como eu posso manter relacionamento íntimo com Deus? Que é o que falta muito hoje no povo de Deus, relacionamento íntimo. Jesus, ele disse assim, ó: a vida eterna é esta, o quê? Que conheçam a ti como o único Deus, o Deus verdadeiro. A palavrinha ali, conhecer, e vimos isso ontem, significa relacionamento íntimo. Eu falei isso aqui ontem, é um relacionamento como se fosse o marido e a esposa. Eu tenho um relacionamento íntimo com a minha esposa, mas a Bíblia está dizendo que a vida eterna é essa, que conheçam a ti, que tenham um relacionamento íntimo com Deus. O que é que significa ter relacionamento íntimo com Deus? Aí alguém disse, outra pessoa disse, significa orar, significa clamar, significa jejuar, levantar nas madrugadas. Isso não é ter relacionamento íntimo com Deus. Não é. E muitas vezes você é enganado pelo seu eu por achar que relacionamento íntimo com o Criador se faz dessa forma. Sabe o que é relacionamento íntimo? É ouvir a palavra de Deus, obedecer, praticar a palavra de Deus. Isso é relacionamento íntimo. É Deus falar para você aquilo que deve ser feito e você fazer aquilo que deve ser feito, porque Deus disse. E aí muitas vezes nos enganamos e pensamos: ah, mas Deus fala comigo, eu ouço a voz do Senhor, a mensagem foi para mim, mas e cadê a prática? E como você quer pedir alguma coisa a Deus? Como você quer que Deus faça alguma coisa para você se você não tem relacionamento íntimo com Ele? Aí é meio incoerente. Irmãos, temos o privilégio de ter o Deus Criador, o Deus soberano, o Deus zeloso à nossa disposição, porque Ele é Deus e Ele quis que fosse assim, mas não sabemos como usufruir de tudo isso, pelo fato de não entender a nossa posição. As boas novas para todo aquele que desfruta do gozo de saber que Deus é Deus, que Deus é soberano, é que Ele tem prazer em pessoas com corações quebrantados, que você não precisa malhar o seu corpo, que você não precisa colocar pedra em cima de pedra para chamar a atenção de Deus. O que a Bíblia ensina é que Deus se agrada, Deus se alegra daqueles que o temem. Temem a Deus. Hoje a pessoa não teme mais ao Senhor. Não tem mais aquele conceito que Isaías fala, o temor e o tremor de Deus. Hoje as pessoas perderam o medo de Deus. O crente perdeu o medo de Deus. É por isso que agem com incredulidade. Parece redundante, parece estranho. O crente agindo de forma incrédula, porque não tem mais um coração que teme ao Senhor, um coração que espera nele. Graças a Deus, pelo menos nessas últimas 4 semanas, quando foi falado aqui de púlpito manhã e noite, a gente bateu muito uma solicitação dos diáconos, Lenildo precisamente, a ideia da reverência. Hoje agora você chega na igreja, você tem uma música ambiente, você vai orar, mas a gente estava como se fosse um clube. Graças a Deus, nesses últimos 4 meses, precisa melhorar muito, precisa, mas vocês não estão captando a ideia de que quando eu estou no templo, estou na casa do Senhor, eu tenho que ter reverência, eu tenho que ter um coração quebrantado, eu tenho que temer, eu tenho que tremer a Deus, porque Deus se faz presente no meio do povo, nós estamos adorando ao Senhor. Então se eu quero conversar, eu estou lá fora, eu estou batendo papo lá fora, mas dentro eu tenho que ter reverência. Hoje muitos já perderam isso.
não temem mais a Deus. Deus é um amuleto, porque eu oro de manhã, eu oro meio-dia, eu oro de noite, mas Deus se alegra disso aqui, Deus se agrada. Olha que maravilha, Deus se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Que isso venha prender a nossa atenção, que isso venha chamar a nossa atenção de que eu sou homem, que nós somos inferiores, e que Deus é tremendo, Deus está acima, mas Deus trabalha em favor daqueles que esperam nele. Fique com o dedo aqui, vá em Isaías. Isaías capítulo 64. Abra sua Bíblia lá em Isaías 64. Deus não está distante de mim e de você não, amados. Deus age no nosso favor, mas a gente precisa entender a posição em que Deus está e a posição em que eu me encontro, em que nós nos encontramos. Isaías 64, versículo 4. Abra sua Bíblia lá. Quem pode ler? Ele ama. Deus ama ser Deus dos fracos. Deus ama ser Deus daqueles que são humildes, daqueles que se colocam na posição e diz: Senhor, eu sou assim, eu sou fraco, eu sou dependente do Senhor. Senhor, não seja como eu quero, mas seja como Tu queres. Senhor, eu preciso de Ti, eu confio no Senhor. Senhor, eu não estou entendendo o porquê disso, mas eu sei que o Senhor não me desampara, porque o Senhor é um Deus de detalhes. O Senhor conta as estrelas, as bilhões de estrelas, e o Senhor nomeia cada uma delas. O homem, por mais que se glorie nas suas descobertas, nos seus telescópios tremendos e potentes, eles não conhecem todas as estrelas, mas o Senhor conhece todas elas, Senhor. E quando eu olho para a Tua palavra, Pai, eu me alegro, porque o Senhor se alegra daqueles que temem ao Senhor, daqueles que buscam ao Senhor. E é isso que tem que mover o nosso coração. Eu tenho que entender que eu não sou nada. Aliás, que eu não sou nada não. Eu sou menos que o nada. Isaías fala que Deus considera todas as nações perante Ele como menos que o nada. E eu ainda insisto: não, Senhor, eu sou importante, eu tenho um certo valor para Ti. Não temos, porque o soberano é aquele que conta as estrelas, é aquele que se alegra em todos que têm o coração quebrantado. Ele ama ser Deus para os fracos e desamparados. Todos nós, todos necessitamos de Deus, todos. Não pense que em algum momento da sua vida você não precisa de Deus porque a situação melhorou, porque a coisa está indo bem. Todos nós precisamos de Deus. O que vai diferenciar, o que vai fazer Deus se alegrar, é como está o meu coração. Se eu me coloco na posição de criatura dependente de Deus, esperando nele, temendo, Ele vai se alegrar. Mas se eu me colocar achando que eu mereço alguma coisa, que você merece alguma coisa, Deus não vai mover uma palha. Temor ao Senhor, reverência a Deus, coração quebrantado, isso alegra o Senhor. Achei interessante que lá em Simões Filho tem o slogan de uma congregação, na verdade hoje é a igreja. Começou com uma rádio e disse assim: nossa missão é fazer Deus sorrir. Ou é fazer Jesus sorrir? Deus. Fazer Deus sorrir, os dois. Jesus é Deus encarnado, mas no slogan está assim: nossa missão é fazer Jesus sorrir. Talvez a nossa missão como cristão, uma das nossas missões que Deus confiou a nós, talvez seja fazer com que Deus se agrade de nós. Porque a Bíblia diz que Deus se agrada, e já deu o segredo. É um pai amoroso dizendo assim para o filho: filho, ou filha, sabe o que é que me deixa feliz e alegre? Eu quero isso como presente. Te dou presente todos os dias, te dou sol, te dou chuva, te dou vestes, alimento. Mas filho meu e filha minha, quer me deixar alegre? Coração quebrantado, coração esperançoso, confiança que eu vou agir. Não perca as esperanças. Entenda a posição de Deus, que Deus é Deus, e entenda a sua posição. E não tenho dúvidas, Deus vai agir na sua vida. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, soberano, porque nós conhecemos
em que patamar nós estamos e reconhecemos o patamar em que o Senhor se encontra, não temos que reclamar do Senhor. Não temos que achar que as coisas que acontecem nas nossas vidas, o Senhor não está ciente. O Senhor está ciente. O Senhor é um Deus zeloso, é um Deus que conta todos os cabelos das nossas cabeças, que dá nome a todas as bilhões de estrelas, que de uma forma maravilhosa, como Davi diz, tricotando no ventre da sua mãe, o Senhor age de maneira soberana. Isso nos ensina que o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus cuidadoso nos mínimos detalhes. Nos perdoa, Senhor, porque nós somos incrédulos e queremos culpar outras pessoas, queremos culpar as situações, as circunstâncias, mas quando fazemos isso, estamos culpando ao Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas, sabe do que a gente precisa. Antes mesmo, a palavra ainda nem veio à boca e o Senhor já conhece todas. Nos faz, Senhor, dependentes do Senhor. Quebranta, mas amolece os nossos corações, Pai. Dá-nos um coração de carne, para que possamos esperar no Senhor, para que possamos descansar no Senhor. O Senhor é um Deus que se compadece de nós, e nós não temos palavras para agradecer pelos teus feitos nas nossas vidas. Muito obrigado, porque o Senhor é Deus e nós somos criaturas. Te agradecemos por tua palavra, orando em nome de Jesus. Amém e amém.